fundos imobiliários. Você compra uma cota, recebe o dividendo todo mês, reinveste e compra mais cotas. Vai fazendo isso ao longo dos meses, ao longo dos anos e acredita que está cada vez mais próximo da sua liberdade financeira. Porém, existem 5 erros que investidores de fundos imobiliários cometem que, sem sombra de dúvidas, podem destruir a sua rentabilidade, destruir o seu patrimônio no longo prazo. E para explicar em detalhes cada um desses erros, nós chamamos Rodrigão, nosso consultor-chefe da Dinai Capital, que já cuida do patrimônio de quase 200 famílias, dezenas de milhões de reais. Ele vai explicar quais são esses erros, como não cometê-los e, principalmente, proteger a sua carteira de investimentos para que você tenha um bom resultado no longo prazo. Fala, Matheus e Renan, galerinha do canal. Em carteiras bem montadas, os fundos imobiliários têm sim o seu espaço. O problema é que muita gente investe em fundo imobiliário do jeito errado. E o investidor acha que está sendo conservador, acha que está montando uma renda passiva ligada a imóveis. Quando na prática ele pode estar travando a multiplicação do patrimônio e, pior ainda, correndo mais riscos do que ele acha. Então hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros dos investidores de fundos imobiliários, inclusive erros reais que aparecem pra gente em carteiras que chegam para a consultoria. E fica até o final porque o último erro é o mais perigoso de todos e pode estar travando o potencial do seu patrimônio, principalmente na fase de acumulação de riqueza. Eu sou o Rodrigo, economista, consultor de investimentos aqui na Dinai e um dos pouco menos de 1.200 analistas CNPI aqui do Brasil. Então, já coloca esse vídeo aí no 2x, porque ele vai ser muito importante para a sua chegada na liberdade financeira. Então, bora lá, sem enrolação, vamos aqui para o primeiro erro dos investidores, que é focar sua mente nos dividendos. E esse talvez seja o erro mais clássico de todos. Desde que eu entrei no mercado lá em 2017, 2018, isso acontece muito. O investidor olha para um fundo que paga muito e automaticamente ele pensa, é esse aqui que eu quero, e vai lá e coloca o seu dinheiro. Só que dividendo alto sozinho não quer dizer nada. Às vezes esse dividendo veio de algo não recorrente, como uma venda, ou o fundo está fazendo uma distribuição que ele não consegue sustentar pelos próximos meses. E, na maior parte das vezes, esse dividendo alto está vindo de uma carteira de ativos ruim, que tem muito risco lá dentro e que o investidor desavisado vai lá e coloca o seu dinheiro. E exemplos não faltam, então a gente vai aqui para o TradingView para olhar 3 exemplos que são emblemáticos no mercado de fundos imobiliários. E se você chegou nesse mercado há pouco tempo, provavelmente você nem conhece esses fundos que eu vou mostrar. O primeiro fundo exemplo que eu trouxe é o HCTR11, é um fundo imobiliário de papel, high yield, ou seja, ele paga um dividendo alto, mas com um risco muito elevado ali por trás. Aqui a gente vê o gráfico desse ano, parece até que está tranquilo, teve uma queda aqui já relevante, mas quando a gente expande para 5 anos, é que a coisa fica feia e muito feia. Então, desde abril de 2021, o HCTR ele já caiu cerca de 85%. E por que ele caiu? Porque é um fundo que corria muito risco, pagava um dividendo muito alto aqui em 2021, 2022, mas ele começou a ter casos de inadimplência, ou seja, quem pagava ali as rendas fixas para ele deixou de pagar, ele teve que executar garantias que também não eram lá muito boas, e aí o fundo foi só perdendo valor ao longo do tempo. E eu lembro que lá atrás ele pagava um dividendo de 1,5% ao mês, 1,6% ao mês, era uma pedrada e muita gente investia nele aqui sem nem entender onde estava colocando o dinheiro. E tá aqui o resultado, e eu sei que tem gente segurando até hoje esse fundo com uma perda muito grande. Outro bom exemplo para a gente colocar aqui é o DEVA11. Então, colocar aqui na mesma escala. O DEVA11, mesmo perfil do HCTR, fundo de papel, muito risco ali dentro, pagava um dividendo bacana. E aí, em 5 anos, a cota caiu 78%. Ah, mas só 2, Rodrigo? Caramba, tem tanto fundo imobiliário por aí pagando bem, acho que você tá errado. Calma lá, amigão. Vamos colocar mais um aqui, ó. TORD11. Fundo também de papel que tomou uma pedrada aí ao longo do tempo. E aqui praticamente o dinheiro virou pó. Então, em 5 anos, o fundo caiu simplesmente 97%. E tem gente que ainda coloca o dinheiro nesse tipo de fundo. Então, quando eu falo para tomar cuidado só olhando o dividendo alto, é isso aqui que eu quero evitar que aconteça na carteira de vocês. No fim do dia, o dividendo é importante, mas mais importante do que isso é a qualidade da gestão, a qualidade dos imóveis, a localização dos imóveis, ou num fundo de papel, qual que é o rating dos devedores,
ele é bom, ele é baixo, então tem muito mais coisa para analisar além do dividendo. Porque no fim das contas não adianta você receber muito hoje se ao longo dos anos a sua cota vai caindo de valor muito profundamente, 80, 90, 97%. E agora eu quero deixar uma provocação para você aí. Na sua carteira de fundos imobiliários, você tem pleno conhecimento de todos os fundos que você coloca no seu dinheiro? Porque renda passiva sem qualidade pode sair muito cara. E vamos agora por erro número 2, que é buscar fundos imobiliários sem qualidade só porque eles estão descontados. Aqui entra uma armadilha clássica do investidor. Ele vai lá, já filtrou pelos maiores dividendos, mas agora ele teve uma grande ideia. Eu vou olhar os fundos com maior desconto, vou comprar e vou ter uma ótima valorização. No papel é muito bonito, mas na prática não é assim que funciona. Então ele vai lá, olha o preço sobre valor patrimonial. Ele viu em algum vídeo do YouTube que o número mágico é 1. Tá abaixo de 1, tá com desconto, tá ótimo, e quanto mais abaixo, melhor ainda, porque ele teria mais a ganhar. Só que calma, nem todo desconto é uma oportunidade, pode ser uma armadilha também. E para provar isso, vamos voltar naqueles mesmos fundos que a gente falou e olhar o preço sobre valor patrimonial deles. Então eu já tô aqui no site do Clube FI, inclusive recomendo esse site para vocês analisarem os fundos, ele é muito completo. E olhem só, HCTR11 hoje tem um dividend yield alto, né, 1,25% ao mês, e o preço sobre valor patrimonial 0,2%. Então vocês acham mesmo que isso aqui é uma oportunidade? Não satisfeito, vamos olhar aqui o DEVA11, outro grande fundo imobiliário aqui para perder dinheiro. Então o DEVA11 tem um preço sobre valor patrimonial de 0,24 e paga um dividend yield de 1,25. E por fim, nosso campeão aqui de desvalorização, o TORD11, custando aqui 1,58 e com preço sobre valor patrimonial de 0,04. Aqui realmente a situação tá muito difícil e nem o dividend yield salva. E é isso que vocês têm que entender. Se é um desconto no fundo, é porque tem algum problema ali. Pode ser uma gestora de baixa qualidade, uma vacância alta, uma inadimplência mais alta também, localização ruim, tem uma infinidade de motivos, mas vocês têm que entender. Se existe um desconto, ele não tá ali à toa. Mas claro, nem tudo é armadilha. Na minha visão, tem fundos imobiliários hoje descontados que são uma oportunidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, um fundo que eu vejo com muita qualidade, mas que já está há um tempo bem abaixo do seu valor patrimonial, é o PVBI 11, fundo de lajes corporativas. Hoje ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,72 e paga um dividend yield baixo também, de 0,52. E qual que é o problema aqui do PVBI? É justamente a vacância. Então hoje ele tem uma vacância maior do que 16%. Ou seja, 16% da área que ele consegue cobrar aluguéis para remunerar os cotistas não está sendo utilizada, não está gerando dinheiro, pelo contrário, está queimando dinheiro. Porém, nesse caso, na minha visão, o PVBI é uma oportunidade, mas é uma oportunidade para quem tem paciência e para quem entende o que está comprando. Se você compra ele agora e não tem nem ideia qual que é o problema, como ele pode ser resolvido, em quanto tempo talvez isso se resolva, você vai fazer besteira. E aqui na consultoria a gente já viu isso muitas vezes na prática. Tivemos clientes que entraram aqui com a gente, tinham nomes como esses que eu mostrei para vocês, outros nomes ruins também, e estavam com esses ativos há anos. E quando eu perguntava para eles: Joãozinho, por que você tá aí com esse fundo imobiliário ainda? Você sabe que é ruim, não sabe? Pô, Rodrigo, eu sei, mas é que assim, eu comprei lá atrás, dá uma dor no coração de vender com todo esse prejuízo. E aqui, na consultoria, com o direcionamento correto, a gente conseguiu vender esses fundos imobiliários que, na nossa visão, não vão se recuperar, ao menos não nos próximos anos, e compramos fundos que vão remunerar melhor o seu dinheiro. Isso é algo que você tem que pensar. Será que vale a pena deixar o seu dinheiro aqui num fundo que já caiu 50%, 60%, 70%, tá com a carteira inadimplência? Ou é melhor eu tirar, assumir esse prejuízo e colocar num fundo imobiliário melhor, que vai remunerar melhor o meu dinheiro? É isso que vocês têm que pensar. Então, se você ainda não tem certeza se a sua carteira tá no caminho certo, eu tenho uma provocação para te fazer. Você está buscando hoje uma renda passiva para ter uma aposentadoria tranquila lá na frente. Mas pensa comigo, se daqui 10 ou 20 anos você percebe que, caramba, não fez o necessário para chegar onde você queria, você ia se arrepender? Você ia querer ter buscado uma solução no hoje? Pois é, talvez essa solução passe aqui por nós da Deny Capital. Então, se você aí tem mais de 100 mil reais investidos, quer entender se realmente a sua carteira tá boa e principalmente
como melhorar ela, clique no link da descrição ou escaneie aqui o QR Code na tela. Você vai ser direcionado para o site da Deny, lá se cadastre e um dos nossos consultores vai te chamar para uma análise de carteira e eu tenho certeza, isso vai mudar a sua vida. E lembrando, ela é exclusiva para quem tem 100 mil reais ou mais e para esse vídeo a gente tem somente 7 vagas, então não deixe para depois. Dito isso, vamos para o erro número 3, que é clássico também, que é concentrar muito em fundos imobiliários de papel. E aqui um ponto importante, os fundos imobiliários de papel são importantes, eles são muito presentes na carteira dos nossos clientes, mas vocês têm que tomar cuidado com quanto da carteira está concentrada neles. E é aí que muita gente exagera. Olha lá os maiores dividendos, que na maior parte das vezes são de fundos de papel e monta uma carteira totalmente nesse segmento. E claro, eles entregam renda, e isso é importante, mas eles não têm a mesma lógica de valorização no longo prazo que fundos de tijolo que detêm imóveis. E eu sei que tem muito investidor que já entendeu isso, que tem uma carteira relativamente diversificada, mas aí eles caem num segundo erro desse mesmo ponto aqui, que é ter um pouco de fundo de papel, um pouco de fiagro, um pouco de FIINFRA, e a gente vai ver lá 50%, 60% da carteira tá nesses segmentos. Ou seja, quando a gente olha dentro dos ativos, a gente vê que é tudo dívida, no fim do dia é tudo papel, e aí a pessoa tá concentrada e não tem nem ideia de que ela tá concentrada. E aí esse investidor acha que tá tranquilo, já diversificou, mas na verdade a sua carteira não tá nada perene no longo prazo. Porque não adianta montar uma carteira excelente agora que paga muito dividendo, que parece que está subindo, porque o jogo dos fundos imobiliários é o longo prazo, o jogo do investimento é o longo prazo. Então você tem que montar uma carteira que você tenha muita confiança que daqui 5, 10, 15 anos vai estar de pé e muito valorizada. Bora pro erro número 4, que é reinvestir todo o dividendo no mesmo fundo imobiliário que pagou esse dividendo. Esse erro parece inteligente, porque o investidor pensa assim: recebi o dividendo do fundo A, vou reinvestir nesse mesmo fundo e vou aumentar o dividendo que eu recebo todo mês. Só que reinvestir bem não é repetir, e sim reinvestir onde o seu plano pede e onde a gente vê mais oportunidade. Pode ser fundo imobiliário, pode ser uma ação, pode ser renda fixa, pode ser dólar, enfim, pode ser qualquer outro tipo de ativo, o importante é que você reinvista. E o dividendo recebido, ele não tem que ter um carimbo, ele não pertence ao fundo que te pagou, ele pertence ao seu patrimônio como um todo e o seu dever é alocar ele na melhor classe de ativo, na melhor oportunidade quando ele cair. E se você nunca parou para pensar no dividendo desse jeito ou nunca parou para pensar nesses erros, já se inscreva aqui no canal da Deny, a gente traz um conteúdo muito aprofundado que eu tenho certeza que vai ajudar você e muito na montagem da sua carteira e do seu patrimônio. E finalmente, vamos para o erro número 5, que talvez seja um dos mais comuns e possa estar travando o potencial do seu dinheiro, do seu patrimônio. E se você ainda está na fase de construção de patrimônio, tem a maior parte da carteira em fundo imobiliário. Esse aqui é polêmico, mas precisa ser dito. Fundo imobiliário pode ser excelente para compor a carteira, para gerar renda, para determinados perfis e objetivos. Mas se você está construindo patrimônio agora, faz pouco sentido você deixar a maior parte da carteira em fundos imobiliários. Porque é uma classe que tende a ter uma capacidade de multiplicação mais limitada. E não porque é uma classe ruim. De novo, eu gosto muito de fundos imobiliários, a gente tem milhões investidos dos clientes nessa classe de ativo. Mas o ponto é, frente a outros tipos de ativo, como ações, criptomoedas, ETFs, os fundos imobiliários têm uma valorização mais limitada. Isso por conta do mecanismo, como que eles funcionam, e tem que distribuir pelo menos 95% do resultado para os seus cotistas. E aqui vale uma comparação simples. Pega de um lado um bom fundo imobiliário. Em geral, ele vai te entregar renda, estabilidade e alguma valorização no longo prazo. Agora, pega de outro lado uma boa ação de uma empresa de qualidade. Com crescimento, reinvestimento de lucro, expansão de mercado, M&As, essa empresa tem muito mais chance de te trazer uma valorização expressiva no longo prazo. É essa a grande diferença. E eu sei, você é um investidor que está começando agora, talvez não tenha um aporte tão grande, pensa, caramba, mas os fundos imobiliários me pagam ali todo mês, eu consigo aumentar o meu aporte. Mas no fim do dia vocês têm que ter uma visão mais ampla e entender que vocês estão tratando do futuro de vocês. Então é importante não ter paixão, não ter amores por qualquer classe de ativo e sim fazer o que tem que ser feito para vocês chegarem na liberdade financeira ou mais rápido ou com muito mais patrimônio. Receber de dividendo cedo demais pode te dar a sensação de estar ficando mais rico, quando na verdade você está atrasando a multiplicação do seu patrimônio. Então, resumindo aqui pra gente, vamos lá, os 5 principais erros do investidor de fundo imobiliário. Primeiro, focar só
no dividendo alto ou comprar um fundo ruim só porque parece barato, parece descontado. Concentrar demais em fundos imobiliários de papel ou de dívida, reinvestir o dividendo no mesmo fundo sem pensar e, principalmente, montar uma carteira excessivamente concentrada em fundos imobiliários na fase de acumulação de patrimônio. E perceba uma coisa, nenhum desses erros parece absurdo à primeira vista, e é justamente por isso que a gente cai neles. O investidor acha que está sendo prudente, que está investindo bem, está se protegendo da inflação, mas no fim do dia ele está correndo mais risco do que ele imagina e também travando o potencial de rentabilidade do seu patrimônio. E lembrando, se você quer ter a certeza se a sua carteira está bem montada, se tem bons fundos imobiliários, se tem ruins, se cadastrem para análise de carteira. Porque às vezes o problema não é investir pouco, mas sim investir errado por tempo demais. Lembrando que a análise é exclusiva para quem tem R$100 mil investidos, não deixe para depois, essa pode ser a distância entre o seu futuro com menos dinheiro ou com muito mais patrimônio. É isso e até o próximo vídeo.